acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde estou, do qual já não sou. Teu amor deseja vir, repousa sobre mim e permanece. No frio das trevas me aquece, me faz no dia mal vencer. Minha arma é saber que o verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como ele é. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra... Boa noite, galera! Boa noite, boa noite, boa noite! Eu sou o Paulo da Gisele. E eu sou a Gisele do Paulo. E nós estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa com o programa Tá na Área. Hoje vocês estão sentindo a falta. A nossa amiga Isabel, infelizmente, não está conosco. Tem um compromisso hoje. Teve um compromisso, né? Mas não se preocupe, porque sexta-feira que vem ela vai fazer o programa sozinha. Mas eu quero aqui, antes de começar... Ó, ela tá na audiência lá. Tá na audiência lá, né, Isabel? A Isabel já mandou uma carinha pra mim lá. Veja só, gente. A nossa rádio, a Rádio Remissão Gospel, está de aniversário. E o presenteado é você. Exatamente. Olha só que legal. Para você concorrer a 3 cestas de Natal, mais 2 mini cestas de Natal, você vai ter que mandar um áudio mandando os parabéns para a rádio. A Rádio Remissão Gospel completa 4 anos de aniversário. Que legal. Veja só, o telefone para participar dessa grande promoção é 41 9 8472 2392. Repetindo, 41 9 8472 2392. Participe! Venha participar conosco, venha fazer parte dessa grande família. E a Rádio Remissão Gospel comemora aniversário, mas quem ganha o presente é você. Isso aí, lá no dia 17/12, hein? Marca aí na tua agenda, 17 às 20 horas, né, Gê? Aí. E você está ali atrás das carrapetas da rádio, ele vai fazer o grande sorteio da promoção da rádio, que é as cestas de Natal. Bora lá com o nosso tema, Gisele? Quero dar boa noite aí para minha mãe, a dona Claudine Rita, a Isabel que está na escuta, o Sullivan. Uma boa noite para vocês. Nessa sexta-feira abençoada, entrou também o José Francisco Sobieck. Boa noite. Boa noite, José. E nós vamos dar o início aqui ao nosso programa. Eu vou contar uma pequena história, bem pequena mesmo, para a gente poder entrar aqui no nosso tema hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. E eu vou começar a história. Janeiro é um mês sensacional para quem gosta de manga. Os pés estão carregadinhos daquela fruta amarela, alaranjada, avermelhada e até verde. Uma alegria e um visual ao paladar. Tem gente que faz malabarismo para adquirir algumas mangas. As mais bonitas quase sempre estão lá em cima. Então, muitas vezes, é preciso subir no pé ou exercitar os braços com uma vara comprida e depois que você pega elas, saboreá-las. Às vezes pode acontecer também dela estar bichada, principalmente se não jogarem o veneno específico, né, não pulverizarem o produto específico para protegê-las. Algumas pessoas simplesmente descartam as mangas que estão com furinhos, mas nesses furinhos, às vezes, pode ter bichinhos lá dentro. Ou apenas, por causa dos bichinhos, acabamos descartando. Pois as mangas bichadas são extremamente doces, né? Então, muitas vezes, a gente pode tirar a parte bichada e comer o restante que é docinho, né? E basta, então, você tirar essa parte estragada e aproveitar apenas a parte boa. Talvez você ache estranho, mas as pessoas se parecem com as mangas e algumas são bem bichadas. Relacionamento, né? É. E para falar, né, às vezes a gente fez aqui umas anotações, existem áreas verdadeiramente estragadas em nosso ser, né, Paulo? Verdade.
Às vezes é um bichinho chamado inveja, às vezes é um bichinho chamado mágoa, às vezes é um bichinho rancoroso, que é o rancor, e tem um bichinho muito difícil de lidar. Esse é difícil, a falta de perdão. E como trabalhar esses bichinhos, Paulo? Como trabalhar esses bichinhos e para que eles não venham amargar o relacionamento, a vida, seja ela conjugal, seja ela de amizade, no âmbito. Como a gente trabalhar esses bichinhos que muitas vezes pode ter nessa manguinha bichada que somos nós, muitas vezes? Eu queria começar falando um poema que veio à minha mente há muito tempo. Eu não sei, vocês me perdoem, quem é o escritor, o poema não é meu, mas esse poema diz assim: num belo jardim há muitas flores. Essas flores são cultivadas. Mas de repente à noite, algumas pessoas entram nesse jardim para roubar algumas flores específicas. Amanhece, você abre os olhos e percebe que naquele seu jardim há flores que foram roubadas. Você não liga e vem outro dia e você acorda e vê que há mais flores que faltam no seu jardim, porém essas flores estão pisoteadas. E você não liga e passa outro dia e você vê que as flores já não estão mais no jardim e todo o jardim some. E um belo dia, ao pleno raiar do dia, aquele menor, aquele que tem menos significância, entra na sua casa e te rende e te faz de refém. Então, com esse poema, né, as pessoas que você menos imagina, talvez você mesmo é essa pessoa menos significante, que às vezes com uma pequena mágoa, né, acaba destruindo o seu próprio jardim. É que a falta de perdão, na verdade, né, ela faz com que amargue as coisas boas, né? Uhum. Então, às vezes, você pode até desfrutar da sua vida como uma doce fruta, Certo. né? Às vezes eu consigo tirar esses bichinhos, como a inveja, como a mágoa, como o rancor e a falta de perdão, para que eles não venham azedar, não venham estragar o meu paladar. Mas muitas vezes eu não consigo, porque na verdade acabo que isso entrando, enraizando em mim muitas vezes, e muitas vezes também por situações que do passado, situações Sim. que na verdade assim, uma das coisas que às vezes nos cobramos muito é o pecado, quando nós pecamos, né? Nós somos pessoas pecadoras e às vezes não se perdoamos muitas vezes e essa parte bichada fica em nós. Ela fica armazenada. Quando a gente fala sobre perdão, é uma área muito complexa e aonde quando nós ministramos o curso de casais, e tem numa da apostila do Casados para Sempre que fala sobre o perdão. E a gente vê que é uma área que trabalha muito e dá muito muito prazer ver que a pessoa ainda há algo a ser trabalhado, porque nela existe uma filmagem, um falso fake que ela monta, máscara, mas por trás há essa falta de perdão, não é verdade? Sim. E entra o quê? Medo. Medo do quê? Medo do desconhecido. Né? Medo, qual seria a reação? Então, quando a gente está falando aqui, igual a Gisele leu, esse texto, né? Que uma árvore com mangas, né? Com árvores com fruta. Uma estação, que é o verão. Você vê que nessa árvore há camadas, né? Lá onde que eu trabalho, nós temos uma pitangueira. E na pitangueira há camadas, que a gente até brinca. A camada da fruta dos instrutores é aquela que está mais baixa, aonde que nem todas estão maduras, a maioria está verde. E as melhores estão em cima. Mas para você alcançar essas frutas lá em cima, o texto nos diz o quê? Que há uma necessidade
né, de um esforço. E o perdão é essa necessidade de você se esforçar. Sim, o perdão às vezes é o esforço. Às vezes, como foi lido ali no texto, né, Paulo? É necessário você jogar o veneno exato para poder um hiperbicida que venha tirar quanto menos essa camada aí para que esses bichos não venham adentrar. E esse bicho, na verdade, que nem a gente está falando aqui, principalmente da falta de perdão, é o que causa feridas. E essas feridas, às vezes, né, quando acontece a ferida, o que acontece com uma ferida? Se a ferida, ela começa a cicatrizar, mas eu vou lá e começo a mexer nela, o que acontece? Vai voltar a sangrar. Por quê? Né? A casca ainda não foi cicatrizada. E cada vez que ela faz essa casca, eu vou lá e cutuco ela de novo, eu vou estar mexendo novamente. Então, na verdade, quando não tem a cicatrização, é porque ainda não existiu o perdão completo. Porque, que nem, vamos supor, depois que aquela ferida ela se fecha totalmente, quando nós nos machucamos no nosso físico, fica geralmente vai ficar depende do machucado, vai ficar uma cicatriz, uma pequena cicatriz. E quando fica aquela cicatriz que não tem mais o pus, que não tem mais o sangramento, eu acho que já existiu o perdão completo. E muitas vezes, como que a gente vai pulverizar essa falta de perdão, muitas vezes dentro de nós, pulverizar, tirando essa mágoa, tirando muitas vezes as coisas que fazem amargar muitas vezes a vida. Porque na verdade, assim, a vida ela é muito boa, ela é gostosa. Mas tem coisa que às vezes, tem muitas pessoas, a gente já atendeu vários casos de pessoas que paralisam, de pessoas que a vida não prosseguem por causa da falta de perdão. E às vezes a falta de perdão também, ela adoece o corpo físico, ela adoece a parte mental também muitas vezes. E isso também acaba acontecendo, acaba tendo uma influência, muitas vezes, no relacionamento conjugal. Não é verdade? Porque, na verdade, assim, quando você está, deixa eu explicar, assim, no relacionamento, o GC, na verdade, ele conhece uma Gisele, vou colocar o GC aqui como exemplo, sim, né? Ele conhece uma Gisele fora, né? Na vida secular. Mas o Paulo, ele já conhece a Gisele na intimidade, porque ele mora com ela, ele divide algo com ela. E, na verdade, quando a gente tem a intimidade, quem é muito íntimo de nós, muitas vezes, principalmente no relacionamento, nós não conseguimos esconder as imperfeições um do outro. As imperfeições, quando a gente fala sobre máscaras, né? Na psicanálise ela fala sobre um pouco o falso fake, que são personalidades que a gente mostra, né? Que a gente tem que montar, a gente não consegue em si ali, né? Criar essa falsa personalidade quando as pessoas em si nos conhecem. O que nós temos que ter em mente, na verdade, é nos permitir trabalhar, né? Então, quando eu pego aqui e falo, né, que o perdão, como a Gisele explicou, tem uma ferida e ela precisa ser trabalhada, e muitas das vezes, né? Muitas das vezes eu tenho que permitir que ela seja tocada. Às vezes não quer. A gente às vezes não quer que aquela ferida seja tocada, né? Então, se a gente vê que a questão, às vezes, né, em si, a questão seja familiar, nós temos que ir mais a fundo. Verdade. Nós temos que trabalhar essa questão que foi, muitos delas, corrompida. Se você perceber uma fruta, estamos falando da fruta, né? A Gisele leu o texto da manga. Se você abrir a manga, o que você vai encontrar no meio dela, Gisele? O caroço? Exato. E dentro desse caroço, que é a semente dela. Mas você olhando para ela, você consegue dizer quantas frutas aquele caroço vai poder produzir? Não. Não tem como, né? Mas nós temos um Deus que ele consegue. Nós somos esse caroço, assim dizer, né? Mas somos uma árvore frutífera. E quando você fala sobre colocar um veneninho certo, colocar uma terrinha lá no pé da árvore para poder tratar, esse momento vai depender
como você foi colocado na Terra. Legal. Né? Para quê? Que quando você venha trabalhar a área do perdão, as tuas áreas emocionais, você esteja preparado. Quantos os relacionamentos que a gente trata, né? E que a gente vê que a maioria deles está atrelada ao falso perdão. Temos pergunta? Não temos pergunta. Temos um comentário da Isabel. Ela fala, realmente, o relacionamento pode ser comparado a um jardim, assim como a semente que é plantada. O solo que recebe a semente também é muito importante, pois se a semente é boa, o solo está ruim, a semente vai crescer. Do mesmo modo, se um solo for bom, a semente ruim, também nada vai crescer. Por isso é necessário cuidar da semente que se planta e o solo que vai receber. E ela também fala faz um comentário sobre a falta de perdão, né? Dizendo que a falta de perdão é algo tão difícil de ser liberado, mas se as pessoas soubessem o quanto é libertador perdoar, não retraíam tanto. Então, na verdade, é bem isso mesmo, porque sim, a falta quando nós liberamos o perdão, ele nos faz livre. É como se tivesse tirado um peso das nossas costas, né? E isso faz com que você, quando você chegar nesse auge de você conseguir liberar o perdão, com certeza esse hiperbemicida entrou na sua vida. E muitas vezes esse hiperbemicida depende de você deixar acontecer dentro do teu ser. Isso vai de uma entrega, de renúncias, às vezes, que nem eu falo assim, de uma entrega espiritual falando, né? De uma entrega de você auto se conhecer também, né? Você saber quais são as situações que podem te levar a adoecer por falta de perdão, né? Mas a gente não vai ficar batendo muito nessa parte, que eu acho que já deixamos bem entendido. Depois da falta de perdão, é fácil ter um tempo familiar, um momento familiar cheio de harmonia, cheio de amor. É fácil favorecer com que esse janeiro dessa árvore frutífera aconteça no seu relacionamento, na sua casa, na sua vida. Que pode ver, quando nós estamos num bom momento, as coisas acontecem, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós estamos, pode ver, quando a gente está num dia de sol, ensolarado, pode vir o que for, tentar estragar o nosso dia, né? E não estraga, se a gente tiver com a paz ali interior, muitas vezes ali aflorando no nosso ser. E isso acontece muito na família. Muitas vezes a família, ela não acaba por falta de amor ou por falta de conhecimento, de reconhecimento. Muitas vezes ela acaba mesmo por causa desses bichinhos que a gente comentou acima. A inveja, a mágoa, o rancor, a falta de perdão. Muitas vezes o relacionamento eles não conseguem ir para frente, não é por falta de amor. Eu acredito que é muito por falta disso. E a atração tem que ser recíproca na vida de um casal, né? Eu acho assim, quando a gente consegue ter uma cumplicidade de a gente expor o que está acontecendo na nossa vida, ou o que está acontecendo muitas vezes dentro de nós, fica muito mais fácil o outro parceiro ter os sinais para poder nos ajudar nisso, né? Quando a gente pega esse lado, o tratamento do parceiro e da parceira, do cônjuge, né? Em si, a gente vê que há um lado, né? O homem ele sempre está buscando na mulher uma mãe, que a gente chama o édipo, né? O homem ele sofre um pouco sobre esse papel do édipo, e aonde que o relacionamento ele começa a se contaminar, né? E quando a gente começa a ter um tratamento que baseia, que muita gente fala assim, Paulo, mas o que é a psicanálise? O que é o curso de casal? Uma conversa que nós estamos fazendo hoje. Exatamente. A gente acrescenta ali um temperinho, joga umas liçãozinhas, joga a Bíblia dentro, né? Quando a Gisele tá assim meio querendo pegar, ela tem um porreto, tá na cabeça do homem. Não, mas o que é? É uma conversa. E o que falta no relacionamento? Que a gente vê, a gente presencia a falta de conversa. O homem,
esse ser ogro, né? O homem Neandertal, que foi um dos nossos primeiros programas, ele entra na sua caixinha do nada, ele consegue se isolar. Mas nós temos que entender, né, e descobrir qual é o propósito do relacionamento. Olha só, é maior que a realização pessoal. O casamento, você casa para ser feliz, você está enganado. Você já casa porque você tem que fazer o outro feliz e vice-versa. E quando a gente fala sobre um relacionamento, essa realização não pode ser somente a relação egoísta, ego, umbigão, pessoal. Ela tem que ser uma plural, né? Ela tem que estar ali na polis, no grego, né? Polis no grego quer dizer unidade, né? Então, essa unidade tem que existir e coabitar dentro da família. Procurar um sentido ou um propósito. Quando a gente pega, eu quero usar, se a Gisele me permite, eu vou usar. Né? Se ela não permitir, eu vou usar do mesmo jeito. Quando você está dentro de um carro, você já parou para perceber que o espelho retrovisor é menor do que o para-brisa? Vou fazer uma analogia. O retrovisor, ele mostra simplesmente o teu passado, aquilo que ficou para trás. É uma referência de espaço. Mas se você olhar para frente, você vai ver um vidro muito grande que aponta para o futuro. Então o futuro tem que ser muito grande, tem que ser bem visto. Exatamente. E no relacionamento tem que ter conversa, vocês têm que abrir os olhos. Exatamente. Né? Muitos pastores usam como visão de águia, que é olhar para cima, né? E ver tudo. Eu vou mais longe, visão de arpia. É que nem eu tava aqui, isso é interessante você estar falando, porque o casal ele não pode deixar de trabalhar esses desapontamentos no relacionamento. Uhum. Quando eu faço de conta que não tô nem aí para essas coisas que estão acontecendo muitas vezes, aí o problema acaba se potencializando e aonde acaba muitas vezes a não ter mais a importância e os rompimentos até mesmo dos laços matrimoniais, né? Se você parar para pensar, você vai sair para jantar ou vai sair para almoçar, aí você vai no restaurante e o que está escrito nesse restaurante? Comida caseira. Mas qual que é o sentido dessa vida? Se você vai no restaurante para comer uma comida caseira, se você pode fazer isso em casa. Reunir a sua família, você mesmo pegar uma panelona lá, né? E cozinhar. Você não está fazendo a melhor comida caseira e tendo um momento maravilhoso? Eu e minha esposa, nós fizemos esses dias, eu falei, vamos sair? Vamos. Saímos, pode lá, vamos sair. Nós saímos em marido e mulher, né? Em família. A família, eu e minha esposa, não é verdade? Infelizmente, o papai não deu filhos pra gente, nós temos um ao outro. E nós saímos em família, nos divertimos. Não saímos para gastar dinheiro, não saímos para comer. No final desse passeio, para terminar com chave de ouro, ela falou, eu quero um sorvetinho. Beleza, aí nós fomos tomar um sorvete, não é verdade? Então, eu faço uma pergunta a vocês. Eu quero ver se você consegue pegar essa pergunta e colocar dentro da sua vida, dentro dessa qualidade. Qual é a qualidade que você quer para a sua família? Sair é pegar na mão da tua amada, vou pegar outra mão, então essa mão dela ali, sei lá onde que afiou o dedo dela tá tudo cheio de comadre. Mas pegar na mão dela e sair para passear. Não é sair, vou lá no restaurante Guadalouça, você está indo para comer. E se você, olha, se você perceber, as famílias que saem para os grandes restaurantes ou pequenos fast foods, não tem momentos de qualidade. Eles estão no celular, não é verdade? Ou com a boca cheia, outros olhando, sabe para Deus aonde. Então, eu quero aqui ver se você consegue responder a segunda pergunta, né? Como que você vai melhorar tudo isso com essas ideias que nós estamos jogando? Não sendo negligente, né, no seu relacionamento, né? Negligência. Se você negligenciar com a tua família, você vai perdê-la. Porque, na verdade, você tem que ter o prazer, se você tiver com atenção, né? Você vai gostar sempre da companhia do seu cônjuge.
Você vai gostar da companhia dos seus filhos ali com você, né? Muitas vezes a gente já viu cenas de casais que tratam os filhos aí externamente como, espero que seja da boca para fora, como se fossem verdadeiros fardos, né? Ou sempre querem empurrar para ficar com... Não estou dizendo que às vezes você não tem que ter o teu dia com a tua esposa e deixar lá com a sua sogra, com o seu sogro, né? Óbvio. Mas às vezes tem muita gente que sempre quer deixar o filho com a tia, com a madrinha, mas nunca leva num evento, nunca leva o filho passear. E isso de certa forma assim, há um incômodo, gera um incômodo, né? A criança começa a pensar, por que minha mãe não me leva, né? Sempre eu tenho que ficar na avó, me cobre de presente, me cobre de coisa, mas muitas vezes o que o filho quer é que você vá na pracinha mesmo do teu bairro, com uma bola, entendeu? Exatamente. Com umas garrafas de água, e você tenha ali o interesse de ter um relacionamento, né, com ele, para que você brinque, e assim você também vai criar laços afetivos para o resto da vida, na vida dos seus filhos. E isso faz uma falta enorme, né? Esses tempos eu conversava com uma pessoa e eu relatava muitas coisas que eu fazia entre a minha idade dos 6 aos 8 anos com o meu pai, assim, nós brincávamos muito nos finais de semana. Meu pai saía muito cedo e chegava muito tarde, mas no final de semana a gente sempre brincava de cabaninha. Naquela época nós não tínhamos televisão, tínhamos um rádio, e daí o radinho tinha uma luzinha vermelha, nós brincávamos de circo, ele erguia o pé, ele fazia a tenda, e ali a gente brincava um monte. Eu comecei a contar isso pra pessoa, e ela falou assim, nossa, meu pai nunca fez isso comigo. Só interrompendo aqui, se você ouviu um barulho aqui, foi um celular que caiu, tá? O Gessé tá aqui, tá tudo bem, estamos de volta. Desculpa interromper. Né? E são pequenas coisas. Muitas vezes ele trazia pacotinho, aqueles pacotinhos de cartucho, né? Que existia as banquinhas ali na Praça Tiradentes, cheia de balas de 7 belos, ou aquele chocolate surpresa. Sempre, tipo assim, isso marca a tua cabeça, né? Isso marca, são memórias afetivas que você cria com os seus filhos, né? E esse lado afetivo, muitas coisas, ficou gravado em mim. E essa pessoa que estava conversando, ela falou assim, nossa, eu não tenho nada para falar do meu pai. Meu pai é aquele cara que nós não podíamos falar, porque ele estava cansado, nós não podíamos acordá-lo, nós tínhamos que dormir cedo por causa dele. E final de semana ele fazia alguma coisa no terreno, mas o meu pai nunca jogou uma bola conosco, meu pai nunca jogou um jogo, né? Então, na verdade, assim, isso é muito triste. Que eu falo assim, com a minha família, na época, hoje tem Uno, né? Nós brincávamos muito, eu, minha mãe e meu pai, do jogo do mico, né? Quem ficava com o mico na mão, de cartinha. Eles eram cartinhas de animais, né? E você tinha que fazer nos parzinhos, o cavalo, né? Com a égua. E assim vai, né? A cadela com o cachorro. E daí tinha o mico, que é o macaquinho. Exatamente. Daí quem sobrava com essa carta, né? Do mico na mão, perdia. Então a gente fazia assim, era muito gostoso, entendeu? Então, tipo assim, eu lembro que o meu pai... contando para essa pessoa ainda, e ali eu pude até conversar com ela depois, até orei por ela, porque ela ficou bem mexida. O meu pai não tinha dinheiro, né? Como todo pai, que sustenta de uma família, mas uma vez no mês ele levava eu e a minha mãe para comer um lanche no centro da cidade, e daí a gente ia no shopping Miller, né? Era o único shopping de Curitiba naquela época, e na frente do shopping ali... Você é velha, hein, filha? Sou velha. Tinha o Parque Alvorada, era um parquinho, né, com carrinho, roda gigante, etc e tal. Gente, isso assim, tipo, meu Deus do céu, isso é tão gostoso, que eu lembro que também eu tenho um casal de primos, que eles foram criados pela mãe, né, pela minha tia, não com a presença do pai, e o meu pai fazia um pouco dessa ponte e levava ele junto. Você entende? Então, tipo assim, pra você ver a alegria de nós ali estarmos juntos, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que eles têm isso também no coração deles. Então, eu vou dar um recadinho pra você que é pai, pra você que é mãe. Crie laços afetivos na vida dos seus filhos, né? Te deixa a canseira um pouco de lado e se esforce muitas vezes para você fazer algo pela sua família, né? Crie também expectativas e oportunidades de se relacionar com a sua esposa. Quando seus filhos já colocarem eles na cama,
Faça, né? Tipo, você pode assistir um filme aí no Netflix. Hoje nós temos a tecnologia totalmente a favor da gente, né? Então, na verdade, hoje a gente tem condições que antes as pessoas não tinham, mas elas não deixavam de fazer. E hoje, quanto mais nós temos, mais as pessoas estão deixando de fazer, de nutrir os seus relacionamentos. E isso é uma forma de carinho. Às vezes, você não tem o dinheiro para comprar lá uma dúzia ou meia dúzia de rosas bem elaborado, né? Num grande buquê para sua esposa. Mas às vezes você pode comprar uma rosa no festival, é R$3,50, né? E trazer. Gente, isso faz toda a diferença, né? Um bombom não precisa ser a caixa do sonho de valsa, mas você pode comprar um sonho de valsa. São pequenos detalhes que muitas vezes acabam nutrindo. E as pessoas estão deixando, às vezes as pessoas querem o dinheiro para levar, como o Paulo disse, no mega restaurante, ou para levar ela num mega resort e você chegou o ano de novo e você não conseguiu. Mas às vezes só o fato de você pegar ela ali e levar num Pesca e Pague em Campo Largo já vai fazer toda a diferença também. Então você tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque na verdade assim, isso são sinônimos de manifestações de carinho. E isso vai trazer a disposição de um compromisso em comum, né? Então, tanto o homem, isso eu falei para os homens, mas eu falo para as mulheres também. As mulheres também podem dar rosa para os seus maridos. As mulheres também podem comprar bombom para os seus maridos, né? Também podem marcar momentos, fazer um check-in em algum lugar para levá-lo, porque também, afinal de contas, precisa se surpreender, né? Exatamente. E na verdade, assim, até eu deixei uma reflexão bíblica, depois a gente vai ler, que é lá em Mateus 5, do 13 ao 16, que fala sobre nós sermos o sal da terra, né? Para que serve o sal? Para que serve o sal, Paulo? Pela picanha. Para dar o tempero, né? Para dar o tempero. E muitas vezes você tem que ser esse sal no teu relacionamento, no meio da sua família, no seu trabalho. Mas você tem que tomar cuidado, né? Porque você pode salgar demais. Não, você tem que dosar, né? Senão o que acontece, né? Como diz lá na palavra, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então você precisa ser o tempero, mas um tempero bom, né? Num bom nível de qualidade, a quantidade exata, né? E ainda mais, Jesus fala ainda para nós que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como que você vai esconder? Não consegue. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Legal. E eu queria completar, né, como a gente está falando desse momento, né, tão apaixonado. Olha só o que diz ali, olha só, esse aqui é um momento apaixonado de Deus para nós. Tiago 1,17, ele diz assim: toda boa dádiva é dado um dom perfeito que vem do alto, descendo ao Pai das luzes, enquanto e que não há mudança nem sombra de variação. Olha só, nesse amor que a gente falou, o tempero, o sal dessa terra, né, ele é condicionado pelo Pai, né? Deus, ele derrama sobre nós esse momento. Exatamente. Né? Então, essa fala que aqui no livro de Tiago nos traz, né? Ele diz assim que toda dádiva vem de Deus. Se você está no relacionamento, nesse barquinho, né? Meu barco navegou em alto mar, mas veja só, você está algo que foi dado para você. Essa pessoa linda de Mickey hoje, de máscara, de dedo inchado, de máscara com algumas flores, óculos embaçados, mas é a dádiva que Deus me deu, né? Vocês acham que tudo é rosas? Não, às vezes eu pego no espinho, e dele é porrada, né? Um dos dois, rola um DR, mas veja só, é um entendimento. Esse é o sal que a gente fala, esse é o tempero que a gente fala, não é verdade? Então tem que ter um relacionamento, né? Tem que ter o quê? Conversa,
O sal o que é? É a conversa. Poxa vida, o presente, né? Que você possa ganhar. Eu ontem fiz uma brincadeira com a minha esposa. Eu falei pra ela, fecha os olhos e abre a mão, né? E ela se assustou, porque era um negocinho pequeno e meio lixo, e coloquei na mão dela. E ela falou, que é isso? Ela se assustou. Era aqueles fonezinhos de sem fio. Ela gosta de ficar sentada assistindo TV e fone, escutando ali, né? E às vezes eu vejo que ela se enrola nos fones, né, com fio. Aí e aquilo não dá bonito, vê que ela tira e põe e não consegue. Então é um presentinho, ela não esperava. Esse é o sal também, que nós estamos falando. E olha só, ainda nesse ensinamento, nessa palavra, né, Tiago 4, 3 ao 4, você vai ver ali que Jesus fala sobre um grande ensinamento, principalmente o 3, né? Que Jesus ele fala que a gente não sabe pedir e quando pede mal. Que coisa, hein? Quando a gente está no relacionamento familiar, a Gisele falou sobre pais e filhos, né? Ela falou sobre emoções do pai, dos jogos. Eu tenho grandes momentos com meu pai. Eu lembro uma vez que meu pai me amarrou na porta de um bar, a gente desceu em Angava, ele dirigindo, cara, era aquilo, né? Lógico, foi grandes infrações de trânsito, mas foi um momento que marcou a minha vida. Caminhando pelo mato, não é verdade? Houve grandes momentos que marcaram também a minha vida. Alguém vai falar, poxa vida, seu pai... Gente, a minha família é um pouco... É um bicho estranho, são meio um porco espinho, mas nós temos a nossa história. Tem uma linguagem de amor. Uma linguagem de amor muito particular, nossa. Que nunca faltou o quê? Diálogo. Não é verdade? Então quando a gente olha para dentro desse contexto familiar, a gente não pode achar um motivo. Se a gente tentar achar um motivo para tentar melhorar isso, vai se chamar o quê? Egoísmo. E a gente vê que no curso lá de casais, quando a gente estamos atendendo os casais, a gente vê o quê? O ego. O ego sendo dominado pelo superego, né? Então eu só preciso entender, o ego é aqui, ó, esse momento que nós estamos vivendo. E o superego, ele está lá dentro do meu inconsciente, né, do meu pré-consciente, falando, não faça isso que vai dar errado. Ei, quieta, superego, deixa a vida viver. Casais, pegue na mão do seu filho, conte uma história. Vai jogar um videogame com o seu filho, isso é muito bom, isso é algo que enriquece. E brincar, né? Tipo assim, que eu falo assim, nossa, eu, graças a Deus, assim, eu posso agradecer a Deus que eu tive uma infância, não fui regada dos presentes da estrela como gostaria, devido à situação, mas assim, a minha mãe era uma pessoa assim que ela sempre separava já o ano, o que ia ganhar de presente, o que ia fazer, né? A minha mãe também, não só o meu pai, até te falar, porque minha mãe tá na audiência aí, mas muitos laços afetivos assim com a minha mãe, quando eu era criança. Você tá na audiência aqui, cara, né, a gente brincava muito, minha mãe colocava comidinha de verdade nas minhas panelinhas, e ela descia, a gente sentava, e eu servia ela nos pratinhos de plástico. Às vezes nós fazíamos a decoração, nós morávamos no alto, tinha uma escada, e a gente decorava toda a escada com os brinquedos que eu tinha, né? Minha mãe sempre ensinando a cuidar, e ela brincava comigo, aquelas nega maluca, né, com ganache, que da mãe ficava aquelas, como se fosse uma pedrinha, né, em cima, né? Era tão gostoso, gente, por isso que eu falo assim, é tão gostoso você parar e pensar, poxa, eu fazia isso com a minha mãe, eu fazia isso com o meu pai, isso é muito gratificante, né? Ou, tipo assim, até mesmo essas coisas é muito gostoso, e até legal quando o pai e a mãe da gente começa a contar também o que fazia, né? Com a avó, com o vô, né? Minha mãe até contou uma história bem engraçada da minha avó, que minha avó era professora. Aconteceu um episódio, né, que um primo da minha mãe sempre chegava atrasado na escola, e ele passava pela minha avó, que era professora, e ele falava bom dia, ela boa tarde. Aí um dia lá na frente a história se repetiu. Aí foi ao contrário.
Ele chegou cedo e minha avó, que era professora, chegou tarde. Daí ela chegou, deu bom dia, todo mundo respondeu bom dia e ele se vingou dela e falou boa tarde. Mas naquela época a criação era diferente. Aquilo, ela achou uma falta de respeito. O que ela fez? Foi lá na orelha dele e puxou e brigou. Né? Vai fazer isso hoje, professora, com o filho de alguém aí. Né? E a minha mãe contando as histórias, e é tão gratificante, né? Porque, tipo assim, minha mãe sabia dessa história e outras histórias da mãe dela, do pai dela, que às vezes ela conta. Isso é muito gratificante. Então, na verdade, isso é até mesmo uma herança geracional, né? E você se esforçar um pouquinho pelos seus filhos, né? Isso é tão legal, porque quando a gente fala, eu usei lá o início, as flores, depois usei a expressão do carro, né? Sim. Dentro disso, no versículo 4 aqui de Tiago... carro é boa. Né? Do carro é show de bola, cara. Ultimamente, eu acho que eu fiz faculdade errada, cara. Eu devia ter feito filosofia. Eu gosto de dar umas viajadas de vez em quando, que é legal. Mas veja só, lá no versículo 4 de Tiago, né, Jesus ele deixa uma observação sobre a amizade no mundo. Sim. Ele é contra isso. E a nossa família, hoje, falando da família, a família em si, até o cônjuge, né, e os filhos estão tendo amizade com o mundo, do que entre eles. Entre eles. O mundo, quando o apóstolo Paulo ele fala que o mundo não pode entrar para dentro da igreja, né? Ele não fala esse mundo que nós vivemos, mas de coisas erradas, preceitos e conceitos mal dirigidos, né? Então, quando falamos de uma vivência entre o cônjuge, existe uma palavra no dicionário que diz, né, controlar e direcionar. Então, quando a gente dirige a sua família, a minha família, nós controlamos tudo aquilo que pode ser nocivo, mas que venha a ser bom para mim. E direcionamos ela em um bom caminho. Não existe a família perfeita. Se você achar na tua roda de amigos a família perfeita, por favor, deixa ela em paz e sai de perto. Porque você vai estragar essa família perfeita. Como não existe igreja perfeita, não existe um casamento perfeito. Pelo contrário, se você for num culto de casais, né, e perguntar sobre quem é solteiro, mas talvez estiver ali porventura um casal de namorado, vai levantar a mão. Agora, se perguntar para os casais, é bom? Todo mundo vai levantar a mão. Sabe para quê? Só para ver você, né, ser casado e passar pela mesma experiência boa que a gente tem, né? Então, nós temos que ter um controle, a saúde, levar numa direção tão correta que não tenha culpa. A culpa é uma semente que destrói, que corrói, não é verdade? Verdade. Em Egeu 1:7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, venham aos seus caminhos onde o levam. Na convivência da saída próspera, a farda e a automotivação tem que ser trilhado em um caminho de palavras, que será o caminho de atitude, onde levará os seus pensamentos a uma cura. Então, quando o Jesus, que é o Senhor dos Exércitos, ele entra na sua vida, veja só, gente, eu não estou levantando nenhuma bandeira de nenhuma igreja, estou falando em nome de Jesus Cristo. O caminho dele leva a uma cura. Exatamente. O caminho dele leva a uma cura. Você quer ter uma família próspera? A palavra de Deus diz que Jesus perguntou quem é o Senhor. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Entrega a sua família a isso, né? Essa atitude vai te levar em pensamentos prósperos. A automotivação. A sua família tem que ser automotivada. Eu estava vendo hoje um post de um amigo, né? Eu não conheço, mas é o Odair Piffer. Ele é um pastor da Deus e Amor, acho que em São Paulo, da família dos Piffer, né? E ele sempre posta com comida, ele está fazendo, ou passeando com a sua família. Ele automotiva a sua família. E nós precisamos automotivar
um ao outro. Exatamente, sempre apoiando, né? Isso, uma convivência, encorajar em buscas saudáveis, né? Encoraja. Ah, eu quero fazer uma faculdade de bolinha de gude. É isso que você quer? Bora, eu vou te ajudar. Exato. Né? Então, a família tem que ser isso. Durante a semana, eu vim postando alguns textos, né, motivacionais para motivar alguns amigos, porque é um momento difícil que nós estamos passando por causa dessa pandemia. Não sei se vão me derrubar por causa dessa palavra, mas eu vou falar dessa pandemia que nos derruba. E eu sempre ali motivando, e vamos, que tudo vai dar certo. Então, se eu pegar 3 passos aqui, o primeiro o que são e o que estão fazendo com a relação família e o estudo em Jesus Cristo. Se você perceber como foi a família de Jesus Cristo, você motivaria ter a tua igualzinha dele. Jesus Cristo nasceu num estábulo sujo, e esse nascimento ele diz assim, filosoficamente: eu vim para limpar o coração mais imundo. O meu pai está lá no céu. E um dia José e Maria correram atrás dele e lhe perguntou: onde você estava, Jesus? E Jesus disse: não convém que eu estava na casa do meu pai? Com essa fala, ele dá o respeito devido a José, o pai em si adotivo. Reconhece também José como pai sob essa fala. Não é verdade? O segundo, o que você está fazendo com Deus? Deus deu um dia para a sua própria administração. Se você pegar a palavra, Jesus cresceu sendo educado, ensinado e ensinando o povo na palavra de Deus. O que você está fazendo com a administração da sua família? Você está se adoecendo. As famílias hoje estão doentes, precisando de um abraço. E às vezes se olha gente que está no altar, pessoas com grande palavra, mas que está precisando de um abraço. Famílias estão precisando de abraço. Nós estamos vivendo um momento que precisa de abraço. Um momento que o ensinamento e o crescimento deve ser dentro da palavra de Deus. Eu e minha esposa abraçamos muitas pessoas, e as pessoas com medo de palavra, a gente fala, choro, choro. Eu falo, eita glória! Né? Por quê? Falta um abraço. A palavra de Deus é um dos ensinamentos. O amor tem que ser recíproco com o outro. E o terceiro, como que você vai dirigir a sua família para 2021? O mundo está falando que eu tenho que olhar pelo menos os trailers de 2021. Lembra da história do para-brisa do carro? Não existe futuro. O futuro é você que faz. Você pode olhar para o retrovisor. Você já viu tudo que passou. No retrovisor, você está vendo lá como foi o teu passado. Mas na frente do para-brisa, é você que vê. Então é você que busca pela sua família. É você que busca esse momento. Libere o perdão. É difícil, mas libere. Não é impossível. E terminando a minha fala, sei que está aqui, nós temos ainda mais coisas para dizer, mas Deus oferece uma grande oportunidade que vai além de oportunidades na terra. São oportunidades especiais, extraordinárias, experiências maravilhosas com Jesus Cristo. Se no momento agora que você está nos ouvindo, é um momento de reconciliação, é um momento de perdão, é um momento de você, marido, esposa, filho, sentar no divã de papai, de vocês mesmos,
e conversar. Está na hora de vocês conversar. Não, pode ver. Está na hora de você, um ou outro, olhar e deixar as coisas de fora. E deixar que as coisas boas mesmo, as partes boas que tem dentro de você, né, se sobressaiam, que esse é o nosso tema de hoje, né? Deixe que as coisas, muitas vezes nós não estamos deixando que essas coisas boas que tem dentro de nós. Você escutou que você é o sal da terra, você escutou que você é a luz, né? Você foi chamado para ser luz. Então deixe que essas coisas boas sobressaiam na sua vida, no seu relacionamento, Exatamente. no seu relacionamento familiar, porque na verdade, como ali a gente falou das frutas, que umas podem ser, os pés estão carregadinhos daquela que é amarela, daquela que é alaranjada, daquela que é avermelhada e até mesmo daquela que é verde. Tem as que também estão bem madurinhas, que tem os furinhos e muitas vezes tem os bichinhos, mas você pode o quê? Tirar esses bichinhos. Deixa E comer de lado. a outra parte, e a outra parte é doce. Então deixa o lado doce ser o lado doce, o lado amargo muitas vezes da vida, da lida, das situações. Não deixe esse lado ficar na sua vida. Dê espaço para as coisas boas, né? Dê espaço para você fazer o novo, daquilo que na verdade até a Isabel colocar aqui, ó, existe muita cura ao falar, e isso é verdade. Às vezes você expor as situações, você expor aquilo aonde dói, né? Às vezes, que nem eu sempre falo assim, às vezes é melhor no relacionamento, eu sempre falo isso, às vezes já dizer, olha, eu não gostei daquela atitude, não gostei daquela situação. Às vezes a gente não espera receber aquilo, né? Vamos pôr o Paulo e fala, Gélia, não gostei daquela sua atitude. Você fica meio bravo na hora, por quê? Não sei o quê, né? Mas depois, se você for pensar bem, poxa, ele falou pra você, mas ficaria mais difícil se ele não falasse isso pra você, que ele não gostou daquela sua atitude, pra você poder repensar. Ninguém gosta de ser, como que eu posso falar, ser repreendido, né? Nenhum de nós gostamos. Mas veja bem, você tem 2 ouvidos, então ouça, né? Ouça e deixe absorver as coisas boas para que você possa ter uma diferenciação ali para poder continuar. Então, deixar realmente que as partes boas sobressaiam sobre a sua vida, né? Porque se a gente deixar somente as negativas, o que vai acontecer? Vai haver um afastamento. A negatividade, ela nunca é boa, pois o nome já diz negatividade. Exatamente. Mas também a falta dessas conversas para tentar acertar os pontos da vida é muito importante. Se na empresa que você trabalha, você não tem um diálogo entre patrão e funcionário, e nesse diálogo as coisas se consertam e se tratam bem, por que na sua família você não irá fazer diferente? Exatamente. Falta um diálogo. Às vezes você pensa, eu não tenho tempo no dia. Se você perguntar para minha esposa, o tempo que nós temos de convivência é normalmente à noite agora, graças a Deus, mas durante o dia nós estamos sempre nos falando, mandando mensaginhas, né, um do outro, né, igual hoje ela falou que estava um pouco chateada e dedos inchados. Eu até perguntei, nossa, o que aconteceu, filha? Bateu o dedo? Realmente, sabe Deus o que aconteceu nesse dedo dela, né? Mas vamos pegar uma faca e arrancar o dedo fora. Aí para de doer, né? Mas sempre estamos motivando um ao outro a buscar. Exatamente. Família é isso. E o maior preceito de busca em família é você olhar para o lado e ver que o maior presente, dádiva, está contigo. Essa pessoa do seu lado. É verdade. Né? Então, assim, não pense que o mundo tem algo muito bom para te mostrar, não. O que tem bom para te mostrar é o teu filho, é a tua esposa, né? Esses sim, eles têm muita coisa boa para te mostrar. Amém, meus queridos? Vai falar mais alguma coisa? Eu queria achar aqui um versículo aqui. Quando ela acha esse versículo, sexta-feira que vem, nosso amigo Renato, ele vai estar aqui conosco falando sobre o livro dele. Legal. Né?
Torre de Vigília? A Torre de Vigília. É um livro muito bacana. Eu li algumas partes do livro, que ele mandou um e-book para mim, e compartilha esse e-book. O Renato ele tem cursos missionários sobre áreas relacionadas ao tema, né? Ele depende realmente desses cursos, e ele vai estar trazendo aqui, né, o trabalho dele. E quero também estar falando, né, um pouco mais sobre a Pasta Pizza, né? A Pasta Pizza é ela que abre as portas para esse programa, ela que de uma maneira muito educada, né? Ela direciona pra gente sempre o pedacinho melhor. Hoje é sexta-feira, você pode pedir a sua pizza no delivery, no telefone 3273 3912. Não, 13. É que eu tô sem óculos, a letra é tão pequena, eu vou repetir. 3273-3913. Você vai lá, sexta-feira, aquela pizza gostosa, na cantina, Pasta Pizza. Fala com o Amadeu e ele vai te atender de uma maneira maravilhosa. Não, eu quero que você pede para falar com o Amadeu. Cara, o Amadeu é uma pessoa maravilhosa. Cara, uma pessoa, assim, show de bola, né? Ou, se você quiser ainda fazer mais um fusquinha, fala que você quer falar com a Marilise. Tira ela da cozinha para ela poder te atender, né? Liga lá, 3273-3913. E queremos também falar sobre, né, a Sobiec. Como que é? Sobiec Móveis. Sobiec Móveis. Você que procura um apartamento, uma casa, ou você tem a sua casa ou apartamento, você quer vender, entre em contato com... O telefone é o 3019-4779. A Sobiec Imóveis, ela administra o seu sonho. Ela realiza aquele sonho que está para acontecer. Sobiec Imóveis, no telefone? 3019-4779. Nosso patrocinador também, somos gratos por estar aqui. E quero falar um pouco também sobre a psicanálise. O que é a psicanálise? A psicanálise é um momento de conversa, onde você tenta se encontrar, colocar em pauta alguns traumas, alguma coisa que ainda precisa se encontrar dentro de você. Quer fazer psicanálise? Quer ter essa conversa entre família? Entre em contato pelo telefone 98837-1128. Nós trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com adulto, casais e todas as áreas específicas. Tem um recadinho, gente? Tenho, quero mandar um alô aí, que o Sullivan entrou aqui através de áudio, mandando um abraço para nós, Sullivan, Alexandre, que Deus abençoe vocês. Vocês sabem que vocês moram no nosso coração e estamos com saudade, viu? Vamos ver se marcamos uma saidinha aí, né? E eu queria deixar aqui para vocês que na verdade, às vezes tem alguma coisa a ver com o tema ou não, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Lá em Eclesiastes 3, ele fala que há tempo para tudo, né? E lá no número 1 já começa dizendo assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer e o tempo de plantar. Também há o tempo de arrancar o que se plantou e tempo de matar e o tempo de curar e o tempo de derrubar e o tempo de construir. Então vai ter o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de prantear e o tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e o tempo de se conter. Nossa, tão atual que nós estamos vivendo hoje, né? Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e o tempo de viver em paz. Então, como inicia ali que há um propósito debaixo do céu, né? Então, todo esse tempo. Então, muitas vezes você precisa de um tempo também para você digerir muitas coisas, né? O tempo para que você decida, como até a Isabel já falou aqui num programa, que muitas vezes a fala, ela cura quando nós falamos. Às vezes tem o tempo de se calar, mas vai ter o tempo de você falar. E muitas vezes coisas que você precisa colocar em equilíbrio, você precisa
falar com a sua família, com o seu esposo, não perca tempo. Ore, peça que o Espírito Santo dê o tempo certo e exato para que você possa estar vivenciando isso e corrigindo aí as arestas aí do seu relacionamento, né? Seja ele conjugal, seja ele familiar ou seja ele também na sua vida secular, né? Que você possa ter entendido esse recado que nós tentamos passar hoje, né? Tiver alguma dúvida, alguma coisa, encaminha aí no WhatsApp da rádio. Qual que é o número, Paulo, do WhatsApp da rádio? É o 984722392. E por esse áudio nós temos agora um áudio do nosso ouvinte. Foi lá, José? Paulo Gisele, boa noite, boa noite. Que é o Sullivan, tudo bem? Parabéns para vocês da rádio. Que Deus abençoe vocês, a rádio. E eu que estou escutando, né? Abençoe todos nós. Estou escutando aqui pelo Facebook. Estou aqui, né? Chegando perto de Santiago, no Chile. No momento estou na Argentina, vou passar para o Chile. Eu vou ganhar essa cesta aí. Estou escutando mais longe que todo mundo. Tá bom? E se eu ganhar, eu vou doar. Eu vou doar para quem... família carente. Beleza? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Independente de qualquer coisa, Deus está no comando. Sullivan, muito obrigado pelo carinho. Me emocionei. Né? E, gente, eu vou deixar aqui o WhatsApp da rádio, que é o 984722392. Dê um feedback pra gente do que você está ouvindo, dos programas. Dá um feedback também, o que você gostaria que abordássemos nas sextas-feiras aqui no programa Tá Na Área, né? Se você estiver precisando de um aconselhamento também na sua vida, entre em contato, deixa um recadinho, o GC depois prontamente vai estar passando para nós. Então é o 984722392. Você quer ganhar 3 cestas e 2 kits de Natal? Então entre em contato, faça como o Sullivan, né, que mandou seu áudio, está concorrendo à grande cesta de Natal e da rádio Remissão Gospel. Ela faz aniversário, mas você que ganha presente. Ligue no 984722392, deixa o seu áudio e a gente vai estar presenteando você, né, com 3 kits de Natal. Isso. Amém? Aí. Chegamos ao fim de mais um programa. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes. A Isabel fez uma bonita camisa, Fernandinho. Obrigado, Isabel. Hoje eu tô com o tema do Chaves, né? Que ele está pintando, né? O Milagres está pintando o Chaves. É o Chapolin pintando o criador dele, que é o Bolanhos, né? Não, o Roberto Bolanhos. Bolanhos. Então... E o Chespirito e o Chaves... E daí o Chapolin se olhando, acaba olhando o Chaves pelo espelho. Eu e as minhas camisas, né? Foi presente de aniversário. Nós queremos agradecer a todos vocês, né? Que participaram. O Paulo, o Leite, a Isabel, né? Isabel, semana que vem é você sozinha aqui com o Renato. Queremos agradecer ao meu pai, a Giovana, né? A todos, o pastor Adão Varela, que está na audiência, ele que tem o programa dele de ensino, né? Muito bacana. Participe nessa rádio, você vai se alimentar de coisas boas, de notícias maravilhosas e de uma programação que vem engrandecer o mundo. Amados, eu gostaria que vocês orassem pelo mundo, orassem pelo Ministério Portas Abertas, do qual trabalha com as igrejas perseguidas. Ore pelo seu país, ore por a gente. E até sexta-feira que vem. Porque o programa tá na área. Tá na área, galera. Valeu. Deus abençoe. Gente, obrigada. Tchau. Deus abençoe. Tchau, Nelinha. Entrou agora. Deus abençoe. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Tá na Área. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Apoio Grupo Peter Consórcio e Rádio Remissão Gospel.